Como vocês já devem saber, a Kéfera fez aquela cena ridícula na televisão onde ela diz que um homem não pode opinar sobre o feminismo, ele não pode falar, porque seria mansplaining, que é uma palavra completamente retardada, que não significa nada, que não tem nenhuma validade argumentativa, e depois disse man-interrupting, ou seja, ouça, cala a boca e concorde e respeite, que é um tipo de discurso completamente falacioso, e o Luba TV expôs como esse discurso é falacioso, de que ele comete a falácia ad hominem, que é você dizer que uma pessoa não pode opinar sobre um certo assunto por causa de uma característica da pessoa. Por exemplo, um homem não pode opinar sobre feminismo, ou o argumento dele é inválido sobre feminismo, porque ele é um homem. E o Luba TV está certo. O que a Kéfera falou foi exatamente mansplaining. Ela está falando sobre a característica do homem. E por ele ser homem, ele não pode opinar sobre feminismo. E o Henry Bugalho respondeu o Luba, e ele tentou inverter essa falácia e dizer que, na verdade, ela era uma falácia de apelo à autoridade. De que a Kéfera diz que ela pode falar sobre feminismo porque ela é mulher e porque ela é uma autoridade. Tudo bem, eu vou concordar que tem aí implícito também um apelo à autoridade. Ela cometeu as duas falácias, uma explicitamente e uma implicitamente. Ela cometeu explicitamente o ad hominem, porque ela explicitamente disse que um homem não pode opinar sobre feminismo, mas ela implicitamente deixou ali subentendido que uma mulher tem autoridade de falar. E são duas falácias e ela cometeu as duas ao mesmo tempo. Só que tem um problema que eu detecto aí no Henry Bugalho. O Henry Bugalho é um canal progressista. É um canal de esquerda, que está ali para defender a esquerda. Então, por que que o Henry Bugalho fez isso? Por que que ele tentou inverter a falácia? Porque ele disse que o apelo à autoridade nem sempre é uma falácia e que uma mulher pode realmente ter experiência de ser mulher e, portanto, poder falar sobre feminismo com autoridade legítima, que não é uma falácia. Ou seja, o que o Henry Bugalho está tentando dizer ali no vídeo dele é que talvez a Kéfera não tenha cometido nenhuma falácia. Talvez o feminismo seja realmente correto e as mulheres realmente tenham autoridade e as mulheres realmente possam mandar os homens calar a boca e que realmente possa dizer que você tem que concordar, respeitar, e que isso pode ser válido, pode ser logicamente válido. Só que o Henry Bugalho não falou isso explicitamente, porque aí seria controverso, aí muita gente ia xingar ele, então ele tentou falar de uma forma bonitinha, tentou passar de uma forma bonitinha, implicitamente, essa mensagem de que a Kéfera pode não ter cometido nenhuma falácia, mas eu não tô afirmando nada aqui. Só que essa mensagem que o Henry Bugalho tentou passar implicitamente está errada, primeiro porque a Kéfera cometeu sim ad hominem, e segundo porque ele disse que o apelo à autoridade nem sempre é errado, enquanto que isso não é verdade. O apelo à autoridade sempre é inválido, porque apelo à autoridade é você basear o argumento ou a conclusão do argumento na pessoa que falou o argumento. Na verdade, o apelo à autoridade é uma espécie de ad hominem. Ad hominem é você dizer que um argumento é válido ou inválido por causa da pessoa que falou. Apelo à autoridade é mais um tipo disso. É você estar baseando o argumento numa pessoa, só que usando a autoridade dela para basear o argumento. Lembrando que você não pode apelar infinitamente à autoridade. Ah, um astrofísico falou tal coisa, então deve ser verdade. Esse astrofísico acha que isso é verdade porque o outro físico também falou. Para você ficar apelando à autoridade, você tem que chegar num ponto onde esse cara já não tá seguindo mais nenhuma autoridade. Ele já usa um método científico, um método objetivo para dizer que aquilo é verdade. Então o apelo à autoridade supostamente válido, que dessas pessoas que dizem que o apelo à autoridade pode ser válido, no fim das contas ele tem que se basear num argumento sólido, que não seja apelo à autoridade. Então, no fim das contas, você precisa que esse argumento exista. Só que o fato de você estar apelando a uma autoridade não garante que exista algum argumento. O único jeito de você demonstrar que existe um argumento sólido que prova a conclusão é você mesmo falando esse argumento. Então você tem o ônus da prova. A autoridade não é fundamentalmente uma forma de provar uma conclusão e, portanto, ela não é uma forma de provar uma conclusão. Porque a argumentação precisa ser uma coisa objetiva. Não pode ser mais ou menos. A autoridade não é fundamentalmente... Mas aqui eu vou colar com durex, que eu vou emendar uma autoridade, aqui fica tudo certo. Mas não pode ser assim. Se uma autoridade não pode provar uma conclusão, então não pode, acabou. E vejam que o Henry Bugalho compara um astrofísico, que é uma pessoa que estudou, que passou por um processo rigoroso de estudo de uma certa área. Ele compara isso com você nascer com uma vagina. Ele compara isso com ser mulher. Como se ser mulher
fosse uma qualificação de conhecimento que te permite falar sobre sociologia, sobre ética e sobre uma série de coisas, sobre política, que é o que o feminismo faz. O feminismo é uma teoria política, uma teoria social, é uma teoria ética, e ele está dizendo que nascer com uma vagina pode te dar autoridade de falar sobre política, ética, sociologia, que é uma total relativização até mesmo do estudo, até mesmo da ciência, até mesmo se você fosse usar pela autoridade com uma pessoa que estudou muito, mesmo assim estaria errado, mesmo assim você está confundindo nascer no sexo feminino ou masculino, nascer com uma determinada genética, você está confundindo isso com passar por um processo rigoroso de estudo. Então veja como, se você dissecar esse discurso do Henri Bugalho, tem várias falácias implícitas ali. E é basicamente a mesma estratégia de sempre do progressismo. Tentar vir com um discurso racional, tentar vir com um discurso que parece científico, que parece racional, e sair empurrando um monte de coisas irracionais junto com essa fachada racional. Eu acho que a gente ainda vai ver isso acontecer repetidamente com esses defensores do progressismo e da esquerda, porque basicamente é essa estratégia que eles usam, porque não tem como defender racionalmente, cientificamente, essas ideologias esquerdistas. Então o que eles podem fazer é a falácia Motte and Bailey, de colocar uma fachada que não é controversa, o método científico tá certo, a lógica tá certa, e sair tentando empurrar um monte de coisa maluca. Como, por exemplo, o mansplaining. Então, se você gosta de argumentos racionais e coerentes e que não empurram nada contraditório junto, você pode se inscrever nesse canal, porque essa é a proposta desse canal. É realmente oferecer uma teoria racional, uma teoria sólida, baseada em argumentos sólidos. Você também pode apoiar esse canal através do Apoia-se ou do Padrim, que estão na descrição. Muito obrigado aos apoiadores, muito obrigado aos inscritos e até o próximo vídeo.